Raquel já deu um breve histórico, mas aconteceu num congresso de células. Nós tínhamos um número relativamente grande de participantes da Shalom lá em Águas de Lindóia. E uma mesa grande na hora do almoço, a gente falando sobre células, células para família, células para crianças, ministérios. E lá na ponta estava a Raquel, a Marinês e a Nidelci. E sabe aquela carinha? E nós? Porque muitas vezes na igreja a gente acaba tendo ministério para vários segmentos, várias idades, e nem sempre atende a classe daqueles que são solteiros adultos. E então fiz-lhes o desafio. Que tal? Não é? E graças a Deus entenderam esse desafio e aí começaram a pensar nos nomes. E foram muito felizes na escolha do nome, Elos. Porque tinha alguns ministérios como sós. Mas as irmãs entenderam que não era um ministério simplesmente para sós. Sempre pensamos em sós. Quando a gente pensa em sós, a gente pensa naquele que não tem marido, que não tem esposa. Porém, uma pessoa pode ter um cônjuge e estar só. Pode também ter um cônjuge e sentir-se só, mas pode também não ter um cônjuge e não se sentir sozinho. Então, por isso o nome Elos, de relacionamento, de relacionamento. E quando a Raquel me chamou, a Raquel ali, tudo na pontinha, né? Me deu até o texto bíblico. Pastor, eu queria que o senhor falasse, o texto é do Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário more em família. Ele tira os cativos para a prosperidade. Mas eu quero acrescentar mais um versículo, que é o Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos completando 9 anos desse ministério. Quantos frutos, quantas pessoas foram já abençoadas aqui. Muito obrigado a Deus. Esse encontro mensal, te agradeço por podermos retomar a esse encontro. E quanto a esse encontro de hoje, Senhor, tu sabes, eu orei, pedi a direção do Senhor, e esses irmãos e essas irmãs vieram para cá com o coração aberto. Tu conheces a necessidade de cada um, e eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu me uses, ó Deus, para falar, de tal forma que venha uma palavra do teu coração, para cada irmão, para cada irmã, e cada um sinta, receba, da parte de Deus, a mensagem. Faz isso, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa pode não ter um cônjuge por alguns motivos. Um deles é um dom de Deus. É interessante quando a gente fala de lista dos dons, e pessoas pedem dons, a gente nunca ouve alguém pedindo o dom do celibato, né? Ou raramente se ouve, mas algumas pessoas têm, é de Deus, e é feliz, Outras pessoas, porque optaram por ser solteiros, fez essa opção de vida. Outros, por falta de oportunidade.
Até gostaria de ter um cônjuge, gostaria de ter um esposo, uma esposa, mas não tem. E às vezes fica até constrangido de orar e de pedir. Eu me lembro que lá em Tupã, uma ocasião, eu perguntei: alguém tem alguma necessidade? Alguém quer que eu ore em seu favor? E veio uma moça à frente. Aliás, essa moça trabalhava na nossa casa, ajudava a cuidar dos meninos, era lá da igreja. E ela cochichou no ouvido: pastor, eu quero um namorado, um noivo, um esposo. Ela falou bem baixinho no meu ouvido, porque algumas pessoas podem: vai pedir uma namorada, um namorado? Vai pedir um marido? Né? Às vezes até zombam disso. Mas ela foi pedir para Deus. Passado pouquinhos meses, ela foi lá em casa toda feliz, né? E estava: pastor, Deus respondeu a minha oração. E apresentou o namorado. Eu tive o privilégio de fazer o noivado, o casamento. E, aliás, ele era de uma igreja presbiteriana aqui de Hortolândia. É presbítero em Hortolândia, ela já faleceu, tiveram filhos. Mas, às vezes, é por falta de oportunidade. E eu vou falar daqui a pouco, porque nessa falta de oportunidade se lança a relacionamentos chamados tóxicos. Outros são solteiros por não ter dado certo o casamento. Não deu certo. Casou-se, viveu um tempo, separou-se e está novamente nessa situação de solteiro. Outros e outras por viuvez, né? Alguns ficam viúvos mais cedo, outros mais tarde. Então, estes são alguns dos motivos de estar solteiro. Mas estar solteiro não significa necessariamente estar só. E a Bíblia, ela fala sobre relacionamentos. Nós lemos esses dois textos. Porém, muitas vezes, os danos causados por certos relacionamentos podem fazer com que as pessoas se fechem, não só para um outro relacionamento conjugal, mas até para relacionar-se com as pessoas. Às vezes foi muito machucado, humilhado, decepcionado, e quer distância de gente. Porém, não é assim que Deus tem preparado para nós. Alguns relacionamentos podem e devem melhorar o nosso relacionamento com o próximo. Não necessariamente relacionamento de cônjuge, mas o relacionamento com as pessoas. Alguns relacionamentos podem e deveriam melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. Outros, entretanto, podem produzir o oposto. Não é só no relacionamento conjugal, mas às vezes amizade. Uma amizade tão chegada, uma amizade longa, um convívio, confiança, e de repente, um problema ou outro, acabou aquela amizade, saíram feridos. Eu vi uma experiência de dois irmãos na fé, que acabaram se desentendendo. Eram amigos, sabe, muito amigos, de compartilhar os seus sentimentos, de confiança mesmo, mas eles se desentenderam. Passado algum tempo, um deles veio e falou: meu amigo não, eles não eram amigos, veio e falou: fulano, é o seguinte, a gente teve uma amizade tão grande, e eu abri muitas vezes o meu coração para você. Abri muitas vezes o meu coração para você. E eu queria te pedir uma coisa. A gente não está com amizade, mas, por favor, o que eu abri meu coração para você, não repasse para ninguém. E o outro disse: nós não temos um bom relacionamento, mas eu continuo com caráter. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quando se termina um relacionamento, seja
conjugal, ou seja, entre amizade, a tendência é falar mal um do outro. Se conviveu bastante, conhece a pessoa, sabe os aspectos positivos e os não tanto positivos, e realça os não positivos, e faz questão de passar para outras pessoas as fraquezas, os pontos fracos de outros. Isto é mau caratismo. Há relacionamentos bons e relacionamentos ruins. E é prejudicial quando nós nos relacionamos com pessoas erradas. Hoje chama-se de relacionamento tóxicos, né? Isso faz mal. Isso não é legal. Isso não é bom. Então, ainda que um relacionamento pareça saudável ou ingênuo, ele pode vir a tornar-se danoso. Por isso, nós precisamos escolher bem os nossos relacionamentos. Precisamos escolher bem os nossos relacionamentos. Não é porque nós nos machucamos que nós vamos fechar-nos uma vez por todas. Além da questão de caráter, é a questão de perdão. E muitas vezes a gente, quando fala de liberar perdão, é para livrar a pessoa, para liberar a pessoa. Não, é para nos liberar mesmo. Porque quando nós temos um relacionamento que terminou mal, a tendência é ficar com o coração amargurado. E ele vai ser curado quando haver o perdão. E perdão não é sentimento. Perdão é decisão do coração. Então, lidar com pessoas é fácil? Não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil, é muito difícil. É difícil lidar com pessoas. Mas o relacionamento, ele é importante. Faz parte da nossa vida. Porque quando nós nos isolamos, nós privamos-nos de relacionamentos que podem nos fortalecer. E também sermos usados para fortalecer e abençoar outras pessoas. Há algumas relações significativas que contribuem e recebem contribuições. Mas as relações negativas, tóxicas, muitas vezes machucam-nos. E neste afã de muitas vezes eu tenho que me relacionar, não se cuida para relacionar-se com quem? E se lançam muitas vezes a relacionamentos tóxicos. Existem pessoas que parece que gosta de sofrer e procura relacionamentos tóxicos. Por exemplo, cada vez que vai na casa de alguém, mesmo que seja da família, vai lá, é briga, é desentendimento, um fala mal do outro, não sei o quê, mas vive lá. Isso é masoquismo. Isso é masoquismo. Mas falando ainda sobre a questão de não estar sozinho, Paul Tillich é um teólogo, morreu acho que em 65, eu estava quase indo para o seminário. Mas é um teólogo alemão-americano, que a gente estudou bastante na minha época, e ele fazia uma distinção entre solidão, solitário e solitude. Interessante esses três aspectos. Solidão nunca é bom. Nunca é bom. E a pessoa pode estar acompanhada, pode estar
num lugar cheio de gente, num ônibus lotado, ou numa igreja com bastante gente, e a pessoa sentir solidão. Sai do coração. E eu vou dizer uma coisa. Tem pessoa que curte solidão. Curte solidão. Para se sentir assim vítima. Ah, tadinho, olha só a solidão. Ele está em uma grande solidão. São atraídos como coitados. Você quer se sentir assim? Um coitadinho, uma coitadinha? Não é? Eu acho que o cristão nenhum e ninguém deveria partir para isso. Mas vira quase que uma doença. Para alguns do outro lado já pensam assim, que precisa ter alguém especial no relacionamento com um cônjuge, porque senão não é feliz. Entretanto, ter alguém não é sinônimo de felicidade, nem solução dos seus problemas. Às vezes, é aí que começa o problema. Há gente que pensa que só vai ser feliz se encontrar alguém. Tem um filósofo que é muito ouvido por aí, ele fala algumas coisas interessantes. O Leandro Carnal. E ele fala, não devo ir a uma pessoa porque eu sou côncavo e preciso encontrar um convexo. Eu vou a uma pessoa porque sou uma pessoa total e quero encontrar uma pessoa total. Ou seja, muitas vezes as pessoas pensam, bom, eu preciso ir para um relacionamento para ser feliz. É o contrário. A gente tem que ser feliz para partir para um relacionamento, porque senão não vai resolver o nosso problema e vai atrapalhar a vida de outra pessoa. Então tem que começar com a gente. O importante não é estar acompanhado ou sozinho, mas que o relacionamento seja significativo. Seja de um cônjuge, seja de um amigo, seja de uma amiga. Se a sua vida não é significativa, primeiro de tudo, precisa você começar a torná-la significativa. Precisamos estar de bem conosco. Só que há uma cadeia. Ou seja, eu preciso primeiro estar de bem com Deus, aí eu vou estar de bem comigo. E eu estando de bem comigo, eu posso estar de bem com outra pessoa. Então tudo começa no nosso relacionamento com Deus, porque é Ele que nos cura. Há muita gente que não está curada e reclama. Se está sozinho, reclama. Ai, como que é difícil estar sozinho. Ai, como que é difícil estar solteiro. Ah, como que é difícil estar solteira. Mas se está com outras pessoas, também reclama. Ai, me cansa. Então, eu penso que é algo que tem que ser resolvido dentro de cada um. Nós cultivamos em nós a imagem de pessoas que criamos para nós ou gostaríamos que fosse. Eu penso nisso daqui mais ou menos assim, igual a fotografia de RG ou a fotografia do Facebook e do Instagram. Eu nunca vi uma fotografia tão mal feita, tão deturpada. Quando eu olho a minha fotografia do RG, eu falo, mas não pode ser, não sou eu. Mas quando olha do Facebook, aí a gente dá uma trabalhada, dá uma arranjada. Depende de como a gente se vê. E as outras pessoas, entretanto,
às vezes nos ajudam a mostrar quem realmente somos. E são esses relacionamentos mais próximos, dos verdadeiros amigos, do cônjuge quando é preparado por Deus, para mostrar para a gente, abaixa um pouco a bola, ou então, para ajudar a gente a levantar. Então, bons relacionamentos são positivos e importantes na nossa vida. Quem não se tolera, quem não gosta de si, quem não se ama, fica deprimido quando está sozinho, como se as outras pessoas fossem cura para a própria solidão. Ou não consegue estar com outras pessoas porque se sente inferiorizado. Então, todo bom relacionamento deve começar com a gente. A gente se relacionar bem. E todo relacionamento nosso começa primeiro com o relacionamento com Deus. Às vezes, para fugir da solidão, muitas pessoas topam migalhas, relacionamentos tóxicos, qualquer um. Se lança em cada relacionamento que a gente sabe que não vai dar certo. E eu sempre digo o seguinte, no relacionamento conjugal, enquanto você está sozinho, você tem chance de acertar, de escolher. Depois, como dizia o velho técnico do Brasil, vai ter que me engolir. Ou então, se separa, vocês têm essa experiência pior do que eu. Eu digo pior porque a minha, graças a Deus, por pura graça de Deus, não porque eu sou perfeito, minha esposa, mas são 46 anos. Então, queridos, a gente precisa trabalhar muito isto. Às vezes, para fugir da solidão, primeiro telefonema de um amigo, de uma amiga, de um conhecido, de uma conhecida, vamos sair. E vai para cada, que não é nem cada programa, é cada programa, não é nem programa. É tão ruim. Às vezes, é melhor só do que melhor acompanhado. Mas isso não deve servir para a gente fugir de relacionamentos. Eu estou apenas relatando que é muito importante. Por isso eu dei o tema desta mensagem. A arte de relacionar-se. É uma arte. Mas o Paul Tillich, ele fala sobre solidão e fala também sobre solitário. Solitário é aquele que opta em estar sozinho e se dá bem. Gosta de si. Chega em casa, vai lá, faz a sua refeição, toma o seu banho, toma o seu lanchinho, deita e dorme. Ele é solitário, mas não tem solidão. Estou bem. Eu conheço algumas pessoas assim. Só que tem o seguinte, a nossa sociedade, ela impõe algo que você tem de ter alguém. Tanto é que a criança nasce, cresceu um pouquinho, olha, já namoradinho. Ó, cadê o seu namoradinho? Fica adolescente, olha, e se chega numa idade e não casou-se, é vítima de chacota da sociedade. É vítima, está sozinho, ninguém. Não é? E de medo disso, lança-se a relacionamentos que vai lhes fazer mal. Agora, é possível uma pessoa, não, eu me dou bem, eu gosto, para mim não é nenhuma dureza eu chegar em casa, abrir a porta, fechar a porta do lado de dentro, estar ali. A outro, eu vou correr um pouco, eu pensei que eu ia falar menos.
O outro aspecto é o solitude. O que é solitude? A solitude é o solitário temporário. Temporário. Ele tem prazer de encontrar-se consigo mesmo, mas momentaneamente. Ele escolhe separar alguns momentos para si. Gosto. De quando em quando entro lá no meu quarto, fecho, esse é o momento meu. E a grande companhia da solitude é Deus. É esse tempo que eu separo, e a Bíblia nos ensina, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e em secreto fala com o teu pai que te ouve. Então, esses momentos são importantíssimos. Agora, é muito importante, eu estou realçando isto. Você decide que tipo de pessoa você quer ser. E com quem você quer relacionar-se. Tem algumas pessoas que é mais fácil da gente relacionar-se. Tem outras pessoas que não é tão fácil. Não significa que aquela outra pessoa vai ser uma inimiga. Mas não dá para a gente conviver muito. O tico e o teco não batem. Um ponto importante também é a gente aprender a viver com a gente mesmo, e a gente precisa aprender a conviver com as pessoas. Então é o equilíbrio. É o equilíbrio. Aprender, eu vivo bem comigo quando eu estou na solitude. Mas eu vivo bem também quando eu estou com as pessoas. Existem algumas pessoas que não negociam nada. Tem dificuldade no relacionamento com outras pessoas, seja cônjuge, amizade, como for, porque não negocia nada, é tudo do jeito que essa pessoa quer. Não negocia nada, não abre mão de nada, não cede nada. Mas também tem aqueles que negociam tudo, sabe? Cede sempre. Não negocia tudo. Não, tá bom assim, tá tudo desse jeito. Essa pessoa acaba perdendo a individualidade. Nos nossos relacionamentos, nós precisamos preservar o nosso bem-estar. Aquilo que é importante para nós. Então, conviver é um grande desafio. O elos do relacionamento é um grande desafio. Nós precisamos de outras pessoas. Precisamos escolher bem com quem nós nos relacionamos. Eu disse que com algumas pessoas é mais difícil. Às vezes a gente precisa cuidar daquela pessoa. Precisa cuidar daquela pessoa. Mas cuida, atende, está ali, mas cuidado para não adoecer. Teve uma época que a minha esposa começou a cuidar de uma senhora. Depressiva, negativa, uma série de dificuldades. E a minha esposa começou a ficar doente. Eu precisei chegar e falar, olha, pode parar, você não está preparada para isso. Você não está emocionalmente, isso não está te fazendo bem. Você vai marcar com essa pessoa, ela não vai te ligar mais todos os dias. Você vai marcar uma vez por semana. Você vai encontrar-se dentro daquele período, terminou, vem para casa e chega. Então tem pessoas que a gente vai poder ajudar, cuidar. Queridos, esta palavra, a gente poderia aprofundar-se mais longo, mas tem um lanchinho lá esperando, eu estou com visita em casa, à noite é uma criança. Então, eu queria terminar com uma experiência muito boa de amizade. Está em Lucas capítulo 5, no versículo 17, quando Jesus está numa determinada casa, e ele está curando as pessoas. E tinha um paralítico, que precisava ser curado, e ele não conseguia chegar até Jesus,
porque a casa estava muito cheia. Sabe o que alguns amigos fizeram? Eles pegaram aquele paralítico na cama, foram por cima do telhado, desceram aquele amigo até Jesus. E ali ele foi curado. Agora, eu vejo ali um ato muito interessante que está no versículo 20, que Jesus diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus curou o paralítico. A fé de quem? Daqueles que levaram. A gente sempre vê, é a minha fé, é a sua fé, mas aqui é interessante que ele viu a fé. Então ele viu o empenho dos amigos e viu a fé daqueles amigos. Queridos, nós precisamos trabalhar com bons amigos, porque tem gente precisando que você carregue e que você suba-o pelo telhado e ajude e o abençoe. Mas pode acontecer também de alguns momentos a gente precisar ser carregado. Depende dos nossos relacionamentos. Esse ministério é muito importante para dizer que ninguém precisa ficar em solidão. Ninguém precisa morar sozinho. Aqui tem irmãos, tem irmãs, com os quais podemos desfrutar boa amizade, bons relacionamentos e sermos felizes. Que o Elos seja um instrumento nas mãos de Deus para fazer o elo, para unir, para promover bons relacionamentos, porque nós precisamos deles. Senhor Deus, se há alguém aqui sentindo solidão, eu te peço que tu cures o coração desse irmão, dessa irmã. Se há alguém envolvido em relacionamentos tóxicos, eu te peço que tu os ajudes a resolver essa questão. Pai, aqui estão alguns irmãos e algumas irmãs que passaram por relacionamentos difíceis, se machucaram, mas graças a Deus, porque estão aqui, buscando relacionamentos. E que seja este um ambiente saudável. E que possamos ter agora um tempo gostoso de amizade, de comunhão, de bons relacionamentos, para que possamos abençoar e sermos abençoados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado.